No vasto Império Persa, uma jovem judia chamada Ester foi escolhida para ser a rainha do poderoso rei Xerxes. Ela era linda, graciosa e inteligente, mas carregava um segredo: sua origem judaica, mantida em sigilo a pedido de seu primo e guardião, Mardoqueu. Enquanto Ester se adaptava à vida no palácio, um homem chamado Amã ascendia ao poder. Orgulhoso e arrogante, ele exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, um homem de fé e princípios, se recusava a se prostrar diante de qualquer um que não fosse seu Deus. A recusa de Mardoqueu acendeu uma fúria incontrolável em Amã. Sigo Peladio. Ele não se contentou em punir apenas um homem. Amã foi até o rei Xerxes e, com palavras venenosas e mentiras, o convenceu a assinar um decreto terrível. Todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, seriam exterminados. A notícia se espalhou como um veneno, trazendo luto e desespero a todas as comunidades judaicas. Quando Mardoqueu soube do decreto, seu coração se partiu. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e clamou em alta voz pelas ruas. A única esperança que restava estava dentro dos muros do palácio, com a rainha Ester. Ele enviou uma mensagem a ela, implorando para que intercedesse junto ao rei em favor de seu povo. No início, Ester hesitou. A lei persa era clara e implacável. Qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser chamada seria condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ester não era chamada à presença do rei há 30 dias. O medo a paralisou. Ela era rainha, mas sua vida estava por um fio. Ela respondeu a Mardoqueu, explicando o perigo mortal que correria. Mas a resposta de Mardoqueu foi firme e profética. Não pense que, por estar no palácio, você será a única judia a escapar. Se você ficar em silêncio agora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. As palavras de Mardoqueu atingiram Ester como um trovão. Ela entendeu que seu destino e o destino de seu povo estavam entrelaçados. Seu medo se transformou em determinação. Ela enviou uma nova mensagem a Mardoqueu, uma mensagem de coragem e fé. Ela disse: vá e reúna todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois disso irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Por 3 longos dias um povo inteiro jejuou e orou. O silêncio e a súplica subiram aos céus. Ester, fortalecida pela fé e pela união de seu povo, se preparou para o momento decisivo. No 3º dia ela vestiu seus mais belos trajes reais. Cada peça de roupa, cada joia, era parte de sua estratégia. Ela não iria como uma suplicante desesperada, mas como a rainha que era. Com o coração batendo forte, mas com o rosto sereno, ela caminhou até o pátio interno do palácio e parou diante da sala do trono, onde o rei podia vê-la. O rei Xerxes estava sentado em seu trono. Ao levantar os olhos e ver a rainha Ester parada no pátio, seu coração se moveu. A beleza, a graça e a coragem dela o cativaram. Em um gesto de aceitação e favor, ele estendeu seu cetro de ouro na direção dela. O sopro de alívio deve ter sido imenso. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. A morte fora evitada, mas a batalha pela vida de seu povo estava apenas começando. O rei, intrigado, perguntou: o que você deseja, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, eu o darei a você. Ester sabia que aquele não era o momento de revelar tudo. A sabedoria era tão crucial quanto a coragem. Em vez de fazer seu pedido desesperado, ela disse: se for do agrado do rei, peço que o rei e Amã venham hoje ao banquete que preparei para eles. O rei concordou imediatamente. Amã sentiu-se honrado. Ser o único convidado ao lado do rei, para um banquete privado com a rainha, seu ego inflou ainda mais. Naquela noite, em meio à festa, o rei novamente perguntou a Ester qual era seu pedido. Mais uma vez, com incrível paciência e estratégia, Ester adiou a revelação. Meu pedido é que o rei e Amã venham amanhã a outro banquete que prepararei. E então, eu direi ao rei o que desejo. Amã saiu do banquete exultante. Tudo parecia estar indo a seu favor. Mas ao passar pelo portão do palácio, ele viu Mardoqueu, que novamente não se curvou. Todo o seu prazer se desfez, consumido pelo ódio. Ele chegou em casa furioso e, aconselhado por sua esposa e amigos, decidiu construir uma forca imensa, com mais de 20 metros de altura, para enforcar Mardoqueu na manhã seguinte. Ele mal podia esperar para pedir a permissão do rei. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. O rei Xerxes não conseguia dormir. Ele pediu que trouxessem os registros do reino, as crônicas de seu reinado, e começassem a ler para ele. E a leitura chegou a uma passagem específica. A história de como Mardoqueu havia descoberto e revelado um plano de 2 oficiais para assassinar o rei, salvando assim sua vida. O rei parou a leitura e perguntou: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Seus servos responderam:
Nada foi feito por ele. Naquele exato momento, Amã chegou ao pátio do palácio, pronto para pedir a execução de Mardoqueu. O rei, sem saber da intenção de Amã, o chamou e perguntou: o que deve ser feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Amã, em sua arrogância, pensou que o rei só poderia estar falando dele mesmo. Então, ele descreveu a cerimônia mais grandiosa que pôde imaginar. Traga uma veste real que o rei já usou e um cavalo no qual o rei já montou. Deixe que o homem seja vestido e conduzido pelo cavalo por um dos nobres mais importantes, que proclamará em voz alta: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. A resposta do rei foi um golpe devastador para o orgulho de Amã. Vá depressa, ordenou o rei. Pegue a veste e o cavalo como você disse, e faça tudo isso para Mardoqueu, o judeu, que está sentado à porta do palácio. Não omita nada do que você sugeriu. Humilhado, Amã teve que vestir seu maior inimigo com as roupas do rei e conduzi-lo para a cidade, proclamando sua honra. Depois disso, voltou para casa de luto, com a cabeça coberta, mal sabendo que o pior ainda estava por vir. Chegou a hora do segundo banquete. O rei, a rainha Ester e Amã estavam reunidos. Pela terceira vez, o rei perguntou: qual é o seu pedido, rainha Ester? Saracensy, qual é o seu desejo? Até metade do reino, e se cumprirá. O momento havia chegado. Com a voz firme, Ester finalmente revelou a angústia de seu coração. Se encontrei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do seu agrado, que a minha vida me seja poupada menos este é o meu pedido, e que a vida do meu povo seja poupada menos este é o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. A revelação caiu como uma bomba. O rei ficou chocado. Quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? Perguntou, furioso. Ester levantou a mão e apontou para o homem que estava ali, no mesmo banquete, o homem que ela mesma convidou. O adversário e inimigo é este perverso Amã. O terror tomou conta de Amã. O rei, enfurecido, levantou-se e foi para o jardim do palácio. Amã, sabendo que estava perdido, ajoelhou-se aos pés de Ester, implorando por sua vida. Quando o rei voltou e viu Amã caído sobre o divã onde Ester estava, sua fúria aumentou. Nesse momento, um dos servos do rei mencionou: a propósito, há uma forca de mais de 20 metros de altura que Amã preparou para Mardoqueu, aquele que salvou a vida do rei. A ironia era cruel e perfeita. Enforque-no nela, ordenou o rei. E assim, Amã foi executado na própria forca que ele construiu para Mardoqueu. O mal que ele planejou se voltou contra ele. O rei deu a Ester a casa de Amã e promoveu Mardoqueu a uma alta posição no reino. O decreto de extermínio, no entanto, ainda estava em vigor e não podia ser revogado. Então o rei deu a Ester e a Mardoqueu a autoridade para escrever um novo decreto. Eles enviaram mensageiros a todas as províncias, dando aos judeus o direito de se reunirem e se protegerem, de lutar contra qualquer força que os atacasse. Quando o dia chegou, em vez de um dia de massacre, foi um dia de vitória e livramento para o povo judeu. A coragem de uma mulher que estava disposta a arriscar tudo mudou o destino de uma nação. Ester nos ensina que, mesmo diante do maior medo, a fé, a sabedoria e a ação corajosa podem operar milagres. Ela não ficou em silêncio. Ela usou sua posição, sua voz e sua fé para se tornar a heroína de seu povo. Uma prova de que Deus pode nos colocar em lugares inesperados para um momento como este. Se essa história de coragem e fé tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no nosso canal para mais histórias bíblicas inspiradoras como a de Ester. Obrigado por assistir e até a próxima.